Quer dizer que é possível que uma vacina feita nas pressas, como está sendo feita agora no mundo inteiro, né? Essa vacina, ela pode ter um efeito contrário, ela pode, de repente, ocasionar outras doenças nas pessoas. O senhor referiu-se aí, por exemplo, a autismo, né, e tudo mais. Então, pode acontecer, sim, de uma vacina dessa, ela ter realmente essas contraindicações, no caso, esses efeitos colaterais, essa que é a palavra, efeitos colaterais, e trazer outras doenças através delas? Pode sim, é uma possibilidade. É por isso que as vacinas elas têm que ter observações. Você é vacinado e você é observado durante um certo tempo. Porque se aparecer alguma doença, uma doença neurológica, às vezes aparece, uma doença, vamos dizer assim, qualquer uma de qualquer sistema, e se for realmente relacionado à vacina, ela vai ter que ser suspensa. Então, a segurança da vacina ela é fundamental. E só existe segurança com observação, com o tempo. Quer dizer, vacina-se a pessoa e a pessoa, a partir desse momento, ela vai ser uma pessoa que nós vamos observar tudo o que acontece com ela, do ponto de vista de estar imune, mas também do ponto de vista de não aparecer nenhuma doença. E, além disso, existem os grupos. Então, não são todos os grupos. Tem grupos que vão, vamos dizer assim, que vão serem vacinados, mas vão ter uma resposta. E tem outros que vão ser vacinados, vão ter outra resposta. Uma diferença muito importante vai ser com os imunodeficientes. Então, os imunodeficientes, o paciente que é HIV positivo, essa vacina, ela vai atuar nesse paciente ou não vai? O paciente com outras comorbidades, paciente diabético, será que essa vacina... Então, vai ter que ter grupos de trabalhos, outros grupos, que vão ter que ver a eficácia e a segurança naqueles grupos determinados. Então, o processo de vacina, ela é complexo em si. Veja bem, nós estamos com uma vacina como a BCG, há mais de 100 anos usando, e a BCG, ela é uma vacina fraca, ela só protege as crianças pequenas, de 0 a 1 ano. Ou seja, ela só evita as formas que é importante usar a vacina, é prioritária, mas de 0 a 1 ano. Mas em adulto, a vacina BCG em água é a mesma coisa. Então, nós não vacinamos o adulto com a BCG. E olha que é uma vacina que nós já temos uma experiência muito grande, 100 anos de uso, mas é uma vacina ruim. Então, para vírus respiratórios ainda é muito mais complexo. Temos muitos vírus que também são muito até mais agressivos do que o próprio novo coronavírus e que nós não conseguimos fazer vacinas. Um deles é o vírus sincicial respiratório, é o pavor das mães. Por quê? Porque esses vírus atacam muito essas crianças, os bebezinhos novinhos, e causam uma bronquiolite seríssima e que levam, às vezes, à morte ou então à sequela. Nós nunca conseguimos fazer. Então, temos que ter realmente otimismo, ser otimistas, mas também ser realistas. Nem sempre nós conseguimos as vacinas ideais para neutralizar os vírus. Os vírus parecem que eles têm uma certa resistência, eles mutam bastante e fica difícil você ter aquela vacina que nós já encontramos para algumas doenças, mas nós não sabemos se na Covid-19 vamos ter esse resultado positivo. Doutor Blanca, em que fase de testes estão as vacinas aqui no Brasil? Já estão em que estágio, mais ou menos? Elas estão no estágio de teste em humanos. Testar em humanos. São 9.000 voluntários. E eu diria até porque no Brasil, porque testar no Brasil. Ora, se nós temos uma vacina chinesa, uma população de 2 milhões, em torno de mais, quase 2 milhões, por que não testar nos chineses e não nos brasileiros? Então, eu acho até uma temeridade, eu sou contra, eu não me disporia a ser um cobaia, porque é cobaia sim. Você escolher um brasileiro
para ser testado no Brasil. Por que não testar nas origens? Nas origens que fizeram essas vacinas. No caso do Reino Unido, no caso da China, principalmente da China, que tem uma população de quase 2 milhões. Então, eu acho que para você ser uma pessoa que se disponha a você ser vacinado, você é quase que como um kamikaze, né? Eu não me disporia. Eu acho que quem poderia se dispor seriam as autoridades sanitárias de São Paulo, que estão empenhadas nisso, o governador, o secretário, todo o seu sistema de saúde. Se eles se vacinarem, eu acho que a população deveria acompanhar. Mas se eles se negarem a se vacinarem, por que a população brasileira? Porque sempre o Brasil está servindo. Eu acho que, de certo modo, é um ensaio clínico. E esse ensaio clínico é um ensaio de cobaia mesmo de cobaia. Então, deveria ser testado, por exemplo, na China, porque na China são 2 milhões de pessoas, quase 2 milhões de pessoas. Por que não já vi essa vacina com esses testes? E fazer isso no Brasil e usar os brasileiros e brasileiras como teste. Eu acho que isso realmente não ficou muito bem digerido por mim e por muitos colegas, porque, na verdade, poderia ter sido testado mesmo nos países de origem. Eu acho que é uma situação, a não ser que as autoridades sejam as primeiras a oferecerem os seus braços, se forem no caso, né, que são injeções, para que todo mundo fique seguro, porque só dizer que é seguro que as pessoas tomem e não fazerem e não tomarem como exemplo, eu acho que fica muito complicado. Eu acho que o governador de São Paulo deveria fazer, eu não sei se ele fez, eu acho que deveria fazer sim, ele ser a primeira pessoa. Se ele fez, ele me desculpe até essas palavras, porque eu acho que aí ele estaria muito certo e estaria dando um pontapé inicial. Mas assim, mandar as pessoas fazerem e não fazerem, eu acho que fica muito difícil para as pessoas, os brasileiros e brasileiras que estão realmente querendo participar e fazerem parte até dessa história, mas ainda um tiro no escuro, né? Diria uma caixa preta, né? Eu estou falando que uma nova vacina, ela pode trazer benefícios, mas pode trazer também malefícios.